Você se sente uma pessoa livre? Ninguém é livre. Desde que você tem necessidades a suprir, você não tem liberdade. O que é a liberdade? No estado puro, na ideia pura. Liberdade é você não ter necessidade nenhuma. Então você é livre. Você faz o que você quiser, se quiser, se não quiser não faz, não precisa. Se você tem alguma necessidade, você é obrigado a suprir essa necessidade. Cadê a liberdade? Liberdade não existe, ela é muito falada, mas as pessoas não têm noção do que é. Eu também não tenho noção do que é, eu só imagino. Aí a imaginação serve. O que é a liberdade? É existir sem necessidade nenhuma. Então a gente não conhece liberdade. Não é que nem democracia. Fala-se que isso aqui é uma democracia, mano. Uma balela que tem, cara. Por quê? Porque democracia, para mim, é um povo muito bem alimentado, muito bem instruído, muito bem informado, consciente dos mecanismos que a sociedade tem para controlar os representantes, já que é uma democracia representativa. Nós não temos isso. Então nós não temos democracia. A gente nunca teve democracia, a gente não sabe o que é uma democracia. Sabe? Eu acho colaborar com o inimigo, falar em redemocratização. Porque não houve redemocratização nenhuma. Houve uma mudança de fachada na ditadura, que parou de ter a cara militar e passou a ter a cara da mídia. Bota lá um monte de instituição democrática, tudo infestado de interesse empresarial, tudo controlado para não mexer na estrutura da sociedade. E aí fala, isso aqui é uma democracia. Aí vem esses revolucionários de auditório, de academia, de partido, cheio de arrogância, e eles falam em redemocratização. Eles colaboram com a construção de uma fachada, de uma farsa. Não é a democracia. Mas eles colaboram. Inclusive quando eles bradam e fazem manifestos que não conseguem mobilizar quase ninguém, sabe, que não falam uma língua compreensível pela massa da população, quando eles bradam e acusam e denunciam, blá, blá, os conservadores adoram. Apontam para eles e falam, ó, eles podem falar assim porque isso aqui é uma democracia. E é mentira. Eles podem falar assim porque não afeta em nada a estrutura. Porque eles não têm capacidade de mobilização. Porque eles não estão conscientizando como eu acho que deveriam estar. Eu acho que se esses revolucionários fizessem o que os hippies fizeram, vivessem os valores que eles apregoam, se misturassem nas áreas mais pobres. Sabe, na época que eu estudava, 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, hoje teria um nível de consciência muito mais elevado. Porque de igual para igual você passa conhecimento, de cima para baixo é muito mais difícil. Ainda mais quando o povo não está obrigado a te escutar. Então eles acham você um chato. Eu já ouvi frases emblemáticas, cara, como marco regulatório para mim é nome de remédio para diarreia. Tu vai entrar na favela e vai falar de marco regulatório, tu vai sair da favela com raiva dos favelados. Eles também não se interessam, mas isso é arrogância. Você que não está percebendo a sua incapacidade de se comunicar com essa moçada. Você tem que entrar lá para aprender, não para ensinar. A academia passa o saber, não passa a sabedoria. E a sabedoria é muito superior, cara. Porque ela ensina com carinho, ela entende com calma, ela não se revolta, ela tem a humildade. Já os caras com o saber acadêmico têm só arrogância, cara. Tem sensação de superioridade que é falsa. É falsa. Os caras morrem de medo de entrar numa favela, cara. Eu entro e saio de qualquer favela sem o menor problema, cara. Na maior tranquilidade, sem medo, nem nada. Porque eu conheço os códigos de comunicação. Eu sei o que eu vou fazer lá, eu sei como chegar. Ninguém vai me assaltar, ninguém vai me agredir. Sabe? Sossegadamente. Mas eles não, eles têm um condicionamento burguês de que favela é território perigoso. Então quando eu vejo entrar dessas siglas esquerdistas, aconteceu lá em Acari, foram lá para tentar cooptar. Não tinha como, velho. Porque os caras, para entrarem lá, eles já se fazem diferentes. Eles chegam, telefonam para o pessoal da associação para ir buscar eles lá fora. Eles não entram lá. Aí os caras vão lá, buscam eles e trazem até o comitê cultural, que estava lá funcionando já sem eles, já tinha um tempão. Eles viram que estava funcionando, foram lá para tentar cooptar, botar no balaio de siglas. É outra excrescência da política partidária. Você tem que ter capital político. Quanto mais associação você conseguir cooptar, melhor. Então eles entram mesmo sem o menor respeito, tomam a frente e começam a controlar. E falam, não, aquilo lá é nosso, aquela associação é nossa. Sabe? E desconteúdiza a associação. Sacou? Aí eles chegam lá. Na hora que eles vão embora, a mesma coisa. Vai todo mundo em bloco junto. Todo mundo escoltado por moradores, até chegar lá fora, onde já tem táxi esperando, van esperando, para eles embarcarem e irem embora. Sabe? O pessoal da favela é intuitivo, cara. É sensitivo. Também eles percebem que aquela gente não faz parte. Que tem medo deles, que não está integrado ali. Tem uma diferença enorme pelo vocabulário, pelo comportamento, pelos movimentos corporais, por tudo. São diferentes.
e se julgam superiores. Então o nego se submete, sem personalidade nenhuma, o nego repele, rechaça e não deixa. Foi o que aconteceu na Acari, o pessoal tem personalidade. Agora eles criaram muitas intrigas, tentando cooptar, jogando quem estava resistindo contra quem queria aceitar. Porque os caras fazem que nem os europeus fizeram com os índios, chegam dando presente. Uma serigrafia para vocês e tal, daqui a pouco está dizendo como é que tem que ser, o que, é que tem que fazer, tem que tirar o nome revolucionário do comitê, porque senão não vai conseguir verba pública. Pô, tá chegando com o troço andando, já quer tomar a direção da parada? É a costumeira falta de respeito dos acadêmicos. A sensação de superioridade faz com que eles cheguem lá querendo ensinar. Eles não têm condição de ensinar nada, porque eles antes teriam que aprender, chegar com humildade, conviver. É uma provocação que eu faço com esses revolucionários, pelo menos os mais novos, que não estão com o cérebro lavado e enxaguado, mas estão em processo. Pelo menos você se sente revolucionário. Vai morar numa favela, cara. Passa lá 3 anos morando, cara. De boca fechada, aprendendo, orelha aberta, olho aberto. Percebe como é que tem sabedoria por ali, como é que tem saberes que se desenvolvem. Percebe a capacidade de superação dessa gente, que eles mesmos não percebem, condicionados pela mídia, porque dentro da casa deles tem uma televisão dizendo para eles que eles são inferiores. Pela televisão você só vale o que você pode comprar. Você vale o seu patrimônio. Pela televisão e pela sociedade. Pega uma delegacia de crime contra o patrimônio e compara com a delegacia de homicídios. Em qualquer cidade. Em qualquer cidade, velho. A delegacia de crime contra o patrimônio é muito superior. Maior, tudo funcionando. A de homicídios tem infiltração na parede, tem camburão quebrado, computador que não funciona, os policiais são mal-humorados. Por quê? Porque na nossa sociedade o patrimônio vale mais do que a vida. É assim que a gente está vivendo. É só angústia, velho. É só angústia. Esses sinais estão aí, a população não sabe, mas sente. Agora os acadêmicos são soberba, veem a coisa deformada e dizem, essa aqui é a verdade, essa aqui é a realidade. Sabe, historicamente eles nunca canalizaram as energias das massas. Eles disputam entre si de uma forma animal para tomar o controle da massa. E eles não têm condição de tomar controle nenhum. Eles formam grupinhos que são estéreis e servem ao sistema, que cria a impressão de que é uma democracia. Pegando esse ponto, o que está acontecendo no Brasil nesse momento, nesse instante político? Na sua visão, o que está acontecendo que as massas foram para a rua, todo esse processo? Velho, a maior parte da massa que foi para a rua foi a classe média, né? As classes médias, não é uma classe média só, são várias camadas de classe média. Foi o pessoal escolarizado, foi o pessoal, não foi o pessoal da base, que carrega pedra, que transporta cimento nas costas. Não foi. Os movimentos de esquerda começaram a querer tomar pé nessa movimentação agora. Né? Decretaram greve geral, aí você vê que são as organizações de esquerda, os sindicatos, o MST. Sabe? Mas onde é que eles estavam durante as manifestações? Estavam fora, cara. Estavam tão pasmos quanto os políticos convencionais, sem entender o que estava acontecendo. Como é que um movimento contra 20 centavos de aumento virou essa movimentação avassaladora? Como, cara? Tá todo mundo abafado, velho. A vida tá uma merda. As pessoas já estão olhando para o mundo e não gostando do que estão vendo. Antigamente você olhava para o mundo, não gostava, mas fazia força para se enquadrar. Agora as pessoas já estão sofrendo isso e os mais novos estão vendo os mais velhos sofrendo essas pressões e estão dizendo, não quero participar, não sabem como agir. Vão para as manifestações explodir, botar para fora, extravasar, fazer o que o antidepressivo faz nos mais velhos. Eles vão para a rua. É isso que está acontecendo. Agora, com essa movimentação, mudou tudo, cara. Eu escuto a voz do Brasil. Não conheço ninguém que escute, velho, mas eu escuto. Então, depois dessas manifestações, fiz mais questão ainda. Sabe, tem uma parte que trata do Congresso. As sessões estão todas frequentadas, cara. Quase não tem falta. Passou um monte de lei que estava encalhada lá. O voto secreto está sendo posto em pauta. O voto secreto na votação de cassação de deputados denunciados já está proibido. Não rola. Passou. Não passava, cara. Agora estão estendendo isso para eliminar o voto secreto. O cara que é meu representante, ou seria o seu representante de quem votou nele, não tem direito a ter voto secreto. Eu tenho que saber em que ele está votando. Não tem essa de voto secreto. Aliás, eu acho que um cara que se propõe a ser uma pessoa pública, um representante de coletividade, ele não tem que ter nada público, velho. Ao contrário, não tem que ter nada privado, tem que ser tudo público. As contas, os patrimônios. A única privacidade que ele tem que ter, velho, é no banheiro e na cama dele. De resto, tem que ser tudo público. Se o cara quer privacidade, então não tem que se candidatar a porra nenhuma. Se o cara vai se candidatar, tudo dele tem que ser público. Tudo. Inclusive a campanha eleitoral dele. Tem que ser pública.
Porque o que acontece é que o cara se fecha com um patrocinador, um grande empresário, e ali ele amolda todas as propostas deles ao interesse de quem vai bancar. Eu não me esqueço o diálogo que vazou aí, que a Polícia Federal pegou, do dono da Delta, conversando com outro empresário. Eu só ouvi essa parte, cara, e depois sumiu, foi uma vez só, deve ter despedido até o jornalista que botou no ar. O cara dizendo assim, cara, você não está entendendo, eu botei 30 milhões na campanha eleitoral do governo e só nesse primeiro ano eu já recuperei 300 milhões em obras públicas. Porque na situação que a gente se encontra, velho, não tem uma obra pública que não seja superfaturada. A própria questão dos transportes é uma caixa preta, né? Não pode ser mexida porque ela é financiadora de várias campanhas. Pois é, outra coisa que passou foi a proposta que surgiu de auditar os transportes públicos, fazer uma planilha de custos e determinar qual é o preço com base num lucro decente. Existe uma pressão enorme ao contrário, sacou? Dentro do Congresso. Os lobbies deles são fortes pra caralho, eles bancam um monte de campanha. Agora, o pavor deles, dos políticos, inclusive os financiados pelos empresários, é o povo na rua, é o movimento da massa. Aí eles se borram todos, velho. E qual é a sua opinião sobre o vandalismo? São grupos, velho. São grupos. E não tem uma origem só. Tem os de origem ideológica, né? Neonazistas, tem os os skinheads. Eles se dizem anarcopunks, né? Os skinheads? Não. Não, é diferente. Tem os ideológicos, tem os revoltados, motivo para revolta não falta. Né? Tem os pressionados, tem os de índole violenta também. Aí entra as torcidas de futebol, gente que gosta de pancadaria. São focos que acabam sendo cooptados. Quando os conservadores perceberam que não podiam dispersar com a polícia, que estava aumentando cada vez mais, falaram, então não vamos mais atacar, vamos infiltrar. Infiltraram com os violentos, estimulados com um monte de P2, que foi lá para a violência mesmo, para insuflar a violência, e a massa alienada, cara. Aí você vê um monte de propostas chegando que não tem nada a ver com a realidade, são propostas vazias, contra a corrupção. Eu nunca participei de uma passeata contra a corrupção, porque ela focaliza o político. E a corrupção não começa no político, ela termina no político, ela começa nos grandes empresários, que já corrompiam antes, que corrompem o parlamento desde que ele foi criado por Dom Pedro. Os cafeicultores, os latifundiários, os mineradores sempre corromperam o Congresso. Sempre. O parlamento sempre foi um balcão de negócios. E passa de pai para filho. Agora o político muda. De mandato em mandato. Ele pode mudar. E se mudar, os caras continuam corrompendo. Continuam corrompendo. Então, a corrupção tem que ser atacada no corruptor. O corrupto é consequência, cara, da estrutura social. O problema da sociedade, velho, é muito mais estrutural. A estrutura que a sociedade foi formada privilegia punhados e sacrifica multidões. É assim que a gente está. Sendo sacrificado em nome de punhados. São banqueiros, mega empresários. O mesmo punhado de sempre, velho. A dinastia. Muitas dinastias. E talvez uma forma de mudar essa estrutura seria o quê? A postura do indivíduo mesmo perante as coisas? Ou você acredita numa organização, ou no líder, alguma coisa assim? Não tenho visto nenhuma organização que eu ponha fé. Pode ser que aconteça, mas até agora eu não vi nenhuma com consistência mesmo. O que eu faço é a minha postura individual, velho. Consumir só o que eu preciso, não competir com ninguém, sabe? Não discutir insultando. Eu vou mudar o meu comportamento. Vou ser aquilo que o Gandhi falou. Pretendo ser a mudança que eu quero no mundo. Então eu procuro desenvolver a minha honestidade, a minha solidariedade, desenvolver em mim o que eu acho que precisa ser desenvolvido na sociedade. Porque a sociedade é feita de indivíduos. Afinal de contas, ele é o princípio das coisas. Se eu não me sinto capaz de mudar a sociedade, então eu vou ser como eu quero que a sociedade seja. Sabe? E isso aí eu decidi com 19 anos de idade. E eu estou vendo dar frutos agora. Quando filmaram lá eu falando na calçada, coisas que eu falava já há 20 anos, e publicaram no YouTube e ele achou que era o máximo. E não é o máximo, é o mínimo. Está na cara. A vida é uma merda. Você está submetido a uma vida de merda. Seus objetivos são plantados. É constituir patrimônio, é conseguir consideração social. Olha para a sociedade, velho. A visão de um miserável devia envergonhar todo mundo. Que sociedade é essa? Sabe? Que larga familiares, porque para mim a humanidade é uma família. Larga familiares na miséria e ainda culpa eles. A estrutura já criou eles na miséria. Para mim isso aí é intencional. É preciso haver miséria. Ela é deliberadamente escolhida, estrategicamente criada e mantida
para poder chantagear os trabalhadores a aceitar qualquer tipo de condição de trabalho. Olha a miséria aí. O cara já é pobre. A massa dos trabalhadores é pobre. Sabe? Então eles têm que se submeter sem se revoltar, porque a ameaça da miséria está aí, constante em cima da cabeça deles. Para eles chegarem na miséria é um passinho só. Então é preciso ter miséria para poder haver exploração. É deliberado, cara. Eu não vou me comportar dessa forma. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso ter prazer na vida. E o meu prazer na vida é causar reflexão. É questionar esse modo de existência da sociedade. Eu sei que nada está parado, tudo está em mutação constante. Daqui a 200 anos, o período de hoje vai estar sendo estudado pelos historiadores. Eu tenho a impressão que coisas como o controle da mídia, das comunicações, sabe, a guerra às drogas, essas coisas vão ser estudadas, velho, com calafrios, pela maldade intrínseca na existência dessas coisas, sabe? Vai ser estudado como hoje os historiadores estudam a Inquisição. Uma coisa tenebrosa. Essa realidade de hoje, os bastidores do poder de hoje, são tenebrosos, sabe? São vampirescos, sabe? São criminosos. Crime contra a humanidade constante o tempo todo, cara. Crime contra as massas, velho. Muita morte. Os laboratórios criando doenças para poder vender remédio. Descobrindo remédios e escondendo, porque não é para acabar com essas doenças que consomem tantos remédios. Sabe? Isso é tudo criminoso, cara. A gente está vendo. Olha a indústria de alimentos, cara. Não merecia ter esse nome, porque envenena os alimentos. Tira o que presta, mete um monte de coisa que não presta, que dá doença, que dá câncer. É como se tivesse uma sociedade com a indústria farmacêutica, adoece as pessoas com a alimentação e depois você vai comprar remédio. Combate a agricultura orgânica, combate todo o plantio familiar, porque o negócio é latifúndio, é produção em grande escala, que eles falam para alimentação, mas não é, é para a indústria. Então, eu fico pensando, o arroz integral mesmo, que passa por bem menos processos do que o arroz branco, ele consegue ser mais caro do que o arroz branco. Não dá para entender isso também, né? É porque ele é direcionado a uma classe esclarecida. Como ele é direcionado a uma classe que pode consumir, que pode pagar, então você paga pela informação. Se você for numa beneficiadora de arroz, lá onde eles levam o arroz para descascar e depois polir, se você pegar ele depois de descascado, você tem ele integral. E você compra ele muito muito mais barato do que o branco. Mas no processo de comercialização, vai depender da classe a qual se dirige. A massa come do branco, então o branco é mais barato. Os informados comem do integral, então o integral é mais caro, pela informação que ele carrega. Agora, você vai no médico, está com deficiência de vitamina B, ele jamais vai falar, come arroz integral, porque tem todo o complexo B na película. Come triguilho, quibe, essas coisas têm todo o complexo B. Ele não vai falar isso. Ele vai falar, toma aqui, ó, vai na farmácia e compra um complexo B para você. Sem pensar que com isso, ele está diminuindo a capacidade daquele corpo, daquele organismo, de extrair as vitaminas do alimento. Porque o corpo acostuma com a vitamina pura. Então o esforço de retirar da alimentação diminui. Ele acostuma com aquilo. E aí a pessoa, mesmo comendo um alimento com vitamina, o corpo não extrai, porque está acostumado a receber a vitamina pura da farmácia. Cria uma dependência. É outro processo criminoso. A criação de dependência, cara. Dos remédios, de tudo. Da alimentação industrial. Você vê que as coisas estão sendo concentradas. Antigamente tinha um monte de quitanda, mercearia, um monte de produtor que vinha das periferias vender suas coisas. Acabou, não existe mais. A concentração dos supermercados, né, dos Walmarts da vida. Eliminou o pequeno comércio. O pequeno comércio, economicamente, é muito mais interessante para a sociedade. Porque ele é que dá emprego, dá trabalho, distribui renda. Concentrando, a renda vai para a mão dessas famílias. Esses punhados regionais, nacionais e internacionais. São punhados que dominam punhados. Enquanto que a massa fica aí, amorfa, acéfala, explorada até o talo, vivendo uma vida de merda e ameaçada pelas forças de segurança. Se você não se conformar, você vai apanhar. Eu fiz algumas entrevistas com alguns desses jovens que estão na rua, assim, né? A primeira percepção que eu tive é isso, que são pessoas que têm um capital social, né? Talvez pelas condições de vida mesmo, puderam ter uma visão mais crítica. Tem a ver com a internet também, o acesso à informação, que hoje é um filtro, tem alguns filtros a menos do que o da TV, né? E, em geral, o que eu sempre ouço é isso, um pouco a ideia, o pessoal gosta de usar essa palavra, apartidário, né?
Mas na verdade eu acho que vai além disso, acho que é um simples entendimento de que direita e esquerda são polaridades de uma forma de ver, de pensar o mundo que já não funciona, que já está falida, que já não cabe mais, né? Porém a esquerda critica muito esse posicionamento dessa juventude, dizendo assim, então você é contra partidos políticos, então você está a favor do quê? Do regime de exceção, da ditadura, né? Onde não há partidos políticos. Quer saber, você enxerga assim, como você enxerga essa questão da esquerda e direita? Não, eu vejo muito diferente. Eu não sou contra partido. Eu percebo a ineficiência deles. A própria estrutura político-partidária, eleitoral, foi conformada para não funcionar, para não ameaçar a estrutura. Quem é que fez as leis, velho? Foram legisladores, eleitos, com dinheiro de empresário. Tudo que regulamenta a política partidária, ela impede mudanças reais. A política, do jeito que ela está aí, a política profissional, a política partidária, ela só tem o poder de mudar cosmeticamente. Muda a fachada, não toca na estrutura. E eu acho que o problema é estrutural. Eu não sou contra a política partidária, só acho que ela não funciona. Não foi feita para funcionar, foi preparada para não funcionar. Sabe? E esses caras são cegos, velho. Eles só enxergam a política partidária. Não enxergam outra maneira. A democracia direta não passa pela cabeça deles. Sabe? Porque é preciso conscientizar. Eu acho que a grande preguiça, a grande ineficiência das esquerdas, é não se propor a conscientizar. Eles querem doutrinar. E eles não conseguem. E não desistem. Deve ter alguma psicopatia envolvida aí, velho. Porque os caras estão insistindo numa coisa que não funciona há décadas, velho, séculos. Eles não conseguem canalizar as energias das massas. Porque não tem a humildade de se igualar com as massas. Desde Marx, cara, que ele sempre achou que tinha que ter gente preparada para liderar as massas, para conduzir as massas. Acho essa ideia super desrespeitosa. As massas têm que ser abraçadas, conscientizadas. Nós somos as massas, nós temos que nos misturar, acabar com isso, esse condicionamento de que o acadêmico é superior. Sabe? O nome do curso já é superior, é um condicionamento. Então essas esquerdas que dizem contestar os valores vigentes vão lá e assimilam os valores vigentes, se sentem superiores quando estão dentro da academia. Peraí, baixa a bola, imagina que sua casa caiu e que não tem ninguém para te ajudar. Você vai superar do mesmo jeito que um pobre supera? Não vai, cara. É preciso criar respeito pelos mais pobres. Um respeito que eles mesmos são levados a não ter por si. Eles são impregnados de baixa autoestima, porque eles são perigosos se tiverem autoestima. Eles são impregnados de um sentimento de inferioridade, de impotência, porque o sistema morre de medo deles. A consciência da população é o pesadelo dos dominantes. E, no entanto, essas esquerdas aí nunca se propuseram a conscientizar com humildade. Vai lá, mora no meio deles, cara. Larga seu grupo, são inseguros, estão sempre em grupinhos. Sabe? Eu fui sozinho pro meio da galera, sacou? Aí eu exerço um pouco de arrogância também. Se eles tivessem feito o que eu fiz, e fossem levar suas ideologias para dentro da massa, morar nas periferias, ser da periferia também, de igual para igual, aprendessem com humildade e depois começassem a falar, mas na língua que as pessoas falam, porque eles teriam que aprender primeiro, hoje a situação seria outra. Teria muito mais consciência, porque o poder multiplicador da massa é incrível. É um contando para o outro. E a comunicação deles não é verborrágica como nas academias, não, é monossilábica. É muito gestual, fisionômica, é muito mais intuição do que razão. Então você fala do que o outro sente, o outro identifica o que você está falando, sem você precisar se expor muito, sem você precisar de muita explicação. É preciso tirar a razão do patamar que ela foi colocada. A razão não é o top da humanidade, não é o máximo que a humanidade tem, não, é o sentimento que é. Você com a razão, você se torna capaz de muita crueldade. Você com o sentimento, você é incapaz de qualquer crueldade. A razão tem que assessorar o sentimento. Tem que assessorar a intuição. Mas as academias fabricaram essa ideia de que a razão é o máximo que nós temos. A razão foi usada pelos nazistas. A razão foi usada para massacrar, para assassinar, para deslocar. A razão foi usada na União Soviética, nas experiências sociais. Você vai nas repúblicas periféricas, todas elas odeiam o socialismo, porque foram vítimas da soberba acadêmica, da soberba dos dirigentes que iam fazer deslocamentos populares. Tira a população daqui, põe para lá. Tira aquela de lá, põe para cá. E aí precisava usar um monte de tirania. Porque tinha aquela ideia soberba de que a população não sabe o que é bom para ela. Nós é que sabemos. E só perder espaço, mano. Conheço um cara daqui de Niterói que viajou, Letônia, Ucrânia. Ele falou que lá você arrisca apanhar quando você fala em socialismo, porque todo mundo odeia. Por quê? Arrogância, velho.
Arrogância. Se tivesse humildade, você ia ouvir as pessoas, você ia respeitar as pessoas, você ia consultar as pessoas a respeito do que você vai fazer com elas. É que você ia realmente pensar no bem-estar das pessoas. Mas não, você acha que o bem-estar dela vem porque você calcula isso e aquilo, você sabe tal e outra teoria, e aí você impõe. Não, eles reagem porque são ignorantes. Eles reagem porque estão sendo violentados, cara. E aí a opressão econômica nos países socialistas passou a ser uma opressão ideológica, igualmente brutal. E serviu ao capitalismo. E talvez minha última pergunta para você. Você quer que acenda a luz? Uai, se